Muitos profissionais postam diariamente seus antes e depois, os resultados dos procedimentos nas redes sociais, mas tem muita dificuldade em trazer confiança para os seus clientes, em atrair esses clientes e assim dificuldade em crescer. Olá, bem-vindo ao Universo Thalita Valente. Aqui você vai ter conteúdo sobre ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética integrativa. Existe um padrão muito comum entre os profissionais da área da estética, em que acham que é só postar o antes e depois dos resultados, postar as suas fotos instagramáveis ali nas redes sociais, mas acham que isso é o suficiente para vender os seus serviços. E não, na verdade, os resultados, o que traz a conexão com o cliente, a confiança de venda, é realmente ele se conectar com você, é entender quem é o profissional por trás da técnica. O resultado, ele apenas chama a atenção para a venda, mas o cliente conhecer quem vem por trás da técnica é que faz a venda acontecer. E por que o antes e depois não é o suficiente para a venda? Porque ele mostra apenas a técnica, mas o cliente, ele precisa ter confiança em quem faz isso. Então, quando eu mostro só as fotos e eu não mostro a minha cara literalmente ali explicando o meu dia a dia, o meu conhecimento com o cliente, eu não consigo demonstrar para ele o quanto a minha conexão com ele existe, Só técnica, eu sempre falo que técnica boa, infelizmente ou felizmente, ela não é única. Eu não posso ter a certeza que eu sou a melhor de todas e que porque eu tenho uma técnica linda isso vai ser o suficiente para vender muito. Não, profissionais bons hoje existem vários e um pertinho do outro. Então a gente precisa entender que a conexão é o que gera confiança e é a confiança que faz o seu produto ser vendido ao seu cliente. E no fim das contas, sem conexão, o cliente não se entrega. A confiança é o que constrói a presença. Então o cliente, ele precisa te ver literalmente, fisicamente, para ele entender o seu posicionamento sobre o que ele quer comprar, se aquilo realmente está de acordo com o que ele espera, se você realmente entende sobre o que você faz para gerar essa confiança. E quando você aparece nas redes sociais, você literalmente sai dessa comparação de preço, porque você humaniza o serviço. E dessa forma você se diferencia dos seus concorrentes. E a maioria das vezes a gente percebe que os profissionais eles não aparecem nas redes sociais, só postam as fotos dos resultados simplesmente porque tem muita timidez, tem vergonha de aparecer, vergonha da comparação, do julgamento, acha que não sabe falar o suficiente ou tão bonito quanto deveria. Mas na verdade a comunicação ela é uma habilidade treinável, ninguém nasce sabendo. A comunicação, assim como você aprende a andar de bicicleta, é algo que você vai melhorando com o passar do tempo. Eu percebo vendo os meus vídeos antigos, de 10 anos atrás, por exemplo, o esforço que eu fazia para me comunicar, mas mesmo assim era uma coisa mais automática, mas ainda assim eu estava ali fazendo e eu já conseguia ali ter essa conexão com o meu cliente. Então eu percebi o quanto isso é importante e hoje mais do que tudo, a conexão ela vem realmente da sensibilidade humanizada do cliente te perceber, muito mais do que ele ver se a técnica ela é tão bonita ou não. O começo pra gente treinar essa comunicação no Instagram não é no Instagram, não é para o público, é você fazer isso sozinha. Então a minha dica do passo a passo é começar você se gravando só pra você. Faz e apaga, não tem problema. Então ali você vai fazer quantas vezes forem necessárias. A ideia é você olhar pro seu celular como se fosse uma pessoa mesmo. Não é nada de você tentar falar perfeitamente. Tem algumas coisas no Instagram, nas redes sociais, de bom que eu acho que não precisa ser tão perfeito quanto, por exemplo, numa palestra, onde eu preciso treinar para sair perfeito aquilo, Eu não posso errar, dar risada e voltar. Eu até posso, mas isso gera mais... É diferente, as comunicações. Nas redes sociais, que é o que a gente está falando aqui, quanto mais natural você falar, mais conexão você vai gerar. É claro que a gente precisa se atentar em todos os pontos para ser agradável. Os olhos humanos ali, eles têm uma primeira impressão e eles já julgam ali. Então, por exemplo, se eu estivesse falando errado aqui, se eu for falar
Nós vai, por exemplo, numa comunicação, automaticamente, por mais que eu entenda do assunto de micropigmentação, já vai te gerar, mesmo que você não perceba, uma insegurança, né, sobre o procedimento, sobre a venda mesmo. Então eu preciso me perceber na comunicação para falar certo, estar apresentável, eu não posso estar descabelada nas redes sociais, eu preciso procurar uma boa luz para poder gravar. Então tudo isso eu já posso treinar sozinha. Então treina se arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem leve, suave, colocar uma roupa que combine com o trabalho. Eu não posso estar de top, de uma blusinha extremamente decotada, e isso também gera um distanciamento automático sem que a cliente perceba, tá? A gente já associa profissional com roupas mais fechadas, mais sérias, um cabelo mais limpo ali, né? Então tudo isso gera a conexão, não é só a comunicação. Então para eu treinar, eu vou arrumar o meu cabelo, eu vou me maquiar, eu vou colocar uma roupa legal, eu vou perceber como eu estou me comunicando, se está com concordância, se está errado, e vou treinando para melhorar isso sozinha. Eu vou assistir, isso aqui não ficou legal, então é exatamente isso que eu vou treinar para melhorar. Eu percebi que quando eu falo sobre isso, eu olho para baixo. Então são detalhes que a gente precisa treinar e cada vez mais melhorar. Se eu falar muito baixinho, ou se eu ficar olhando para baixo, olho para a câmera, olho para baixo, eu também não gero conexão. Então eu tenho que treinar coisas para você começar a treinar. Olha só essa dica. Falar devagar. Eu, por exemplo, sou muito acelerada. Se eu deixar, eu começo a falar rápido desse jeito e você não vai entender nada. E eu até me atropelo. Então, quando eu percebo que eu já estou falando rápido, eu paro, respiro e propositalmente eu forço para falar mais devagar. Então, falar mais devagar para ter tempo de você raciocinar e a pessoa associar o que você está falando. Olhar diretamente na câmera. Treina não ficar olhando para baixo, para o lado, porque você também vai treinar isso falando com a cliente. E se o seu tom de voz é um tom de voz mais baixo, o ideal é você erguer o tom de voz para se comunicar. Quando a gente fala mais alto, mais forte, a gente também gera mais confiança. A minha voz natural, para você ter uma ideia, é uma voz mais fina. Eu acho que eu nem consigo fazer mais, de tanto que eu fui treinando isso. Então a minha voz é uma voz mais aguda, que eu percebia que me incomodava um pouco ouvindo. Então automaticamente eu acredito que algumas pessoas se incomodavam sem perceber também ao me ouvir falar. Então eu comecei a treinar o meu tom de voz puxando para o mais grave, para você ver que são inúmeras coisas que fazem diferença. Então, treinar olhando para a câmera, treinar falando devagar, treinar se comunicando naturalmente. Estude o assunto para você falar. E aí você vai conversar como se você estivesse falando com uma pessoa, com uma amiga, com uma cliente. E isso já automaticamente vai treinar para você ter mais confiança e aos poucos ir trazendo isso para as redes sociais. E aí quando eu treinei já bastante sozinha e eu jogar isso para as redes sociais, como eu começo? Não comece com vídeos longos. Comece com vídeos de 15, 30 segundos. Pausa, se eu tenho mais coisa para falar, eu faço mais um vídeo de 15, 30 segundos e eu vou fazendo aos poucos isso, até que isso se torne automático. Traga assuntos de forma simples, você não precisa trazer nada de forma complexa, até porque o cliente, ele não quer saber nada tecnicamente, ele quer entender se aquilo funciona e se você tem conhecimento. Então você vai explicar para ele como se estivesse explicando literalmente para sua mãe, de uma forma mais simples sobre o conteúdo que você quer falar. Por exemplo, eu posso começar com dúvidas frequentes. Hoje eu quero te explicar por que a minha sobrancelha na micropigmentação ela não fica tão intensa ao cicatrizar, compatível com aquela cor que ela fica quando eu fiz a primeira vez, no primeiro dia. Então pegue dúvidas frequentes que as suas clientes te perguntam e comece a trazer isso para as redes sociais. O roteiro que você vai usar sempre tem o mesmo padrão. Você vai ter, tente não ficar improvisando muito o assunto. O ideal é você seguir um roteiro no começo para que você não se perca. Então, resumindo, existem 3 pontos que eu preciso colocar para que eu consiga ter uma conexão com o meu cliente. Que nada mais é, todo assunto tem que ter a dor, a explicação sobre aquilo e a conclusão, ou seja, a solução para aquele problema. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a micropigmentação do delineado. Eu vou trazer uma dor, falando que, você já parou para pensar que você mora numa cidade quente e você passa o delineador para ficar mais aparente ali a maquiagem, mas sempre fica borrando, você toda vez tem que ficar se limpando, a imagem não fica muito limpa. Ou uma outra dor,
delineador. Ah, e você quer ficar uma aparência melhor, mais maquiada, mais apresentável. Você tem o sonho de fazer um delineador, fica lindo e maravilhoso, mas você não consegue fazer isso, você não tem destreza para fazer isso. É uma dor muito comum. Aí eu venho com a explicação. Olha, a gente tem uma solução. Aliás, a explicação tem que ser explicando o procedimento, né? E aí você vem com a explicação. Olha, isso é muito comum acontecer. A maioria das pessoas tem esse problema do calor, derreter a maquiagem, ou de não conseguir fazer o delineado perfeito de acordo com cada perfil de olho. Às vezes você está fazendo um delineado que não valoriza o seu olhar, né? E é importante a gente entender isso, como cada um vai deixar legal aquele perfil de olho, e aí você traz a solução. E aí nós temos a micropigmentação, que pode resolver todos os seus problemas, né? Então o delineado em micropigmentação é algo que você pode estar no inverno, no verão, ele não vai derreter, ele vai estar intacto, você acorda, tá pronta, você leva menos tempo para se maquiar. Você que não tem destreza, não vai se preocupar com essa questão de deixar o delineador sem borrar, sem tremer. Então eu trago, finalizando ali, a dor, a explicação e a solução. Quando eu trago os 3 pontos, eu fecho uma solução e uma segurança para o meu cliente que está a fim de comprar. Não fique esperando a perfeição, porque isso nunca vai acontecer. Eu percebo isso em anos que eu tenho a comunicação nas redes sociais e, por exemplo, gravando aqui, do nada eu começo faço assim porque eu me confundo com as palavras. Então, nas redes sociais, quanto mais natural, melhor, mais humanizada você está. Inclusive, não corta esse erro que eu errei agora. Tá? Então, não fique esperando a perfeição, porque ela não vai acontecer. Sempre vai ter alguma coisa que você vai achar que precisa melhorar. Você pode apagar aquele vídeo e refazer? Pode, mas não fique esperando ser perfeito demais, até porque o perfeito demais é chato, acaba não sendo você. As pessoas vendem porque elas se conectam com você, com a pessoa que você é. Então eu preciso ser agradável, mas assim não perder a minha essência. A frequência, ela é mais importante do que a perfeição. É melhor eu postar do jeito que eu soube fazer com frequência do que esperar o vídeo perfeito e assim nunca ter nada nas redes sociais. É muito importante a gente falar que sempre nas redes sociais, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu acabo não postando porque eu não acho que tá legal, o Instagram não vai ter nada para entregar para o meu cliente. Não adianta eu saber fazer a técnica mais linda do mundo e ninguém enxergar que isso existe. Ele não vai chegar o serviço até o cliente se você não mostrar para ele. E também tem a questão de muitas pessoas falarem: ah, não gosto de me expor. Gente, trabalhar com estética, não tem como você fugir isso, porque você tem que parar de pensar que você está se expondo e trocar a frase de eu estou ajudando alguém com o meu trabalho. Se você não se expor, você não vai conseguir alcançar as pessoas que precisam do seu serviço. Então, a exposição ela é necessária hoje, não tem como fugir disso. É algo para que você coloque na sua cabeça. Se você não tiver uma exposição nas redes sociais, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos financeiramente. O que é muito importante a gente colocar na cabeça de uma vez por todas: na estética não é só o resultado que vende, mas é a segurança que a gente transmite para o nosso cliente. Afinal de contas, a confiança não vem só da técnica, ela vem da presença que você transmite e a conexão que acaba acontecendo entre o seu cliente e você. Se você quer crescer na área da estética de forma estratégica, aprender a se comunicar, se posicionar, se inscreve no canal e outras. Você tem um amigo também que você quer que ele cresça e aprenda, mande para ele esse vídeo para que ele também continue aqui conosco. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!